Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Diários de Apotecária e a parte do comecinho, tá bom? Eu trouxe aqui meu amigo Kelvin. E aí pessoal, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos mergulhar no mundo de Diários de uma Apotecária. Lembrando que isso aqui é o primeiro vídeo de muitos, a gente vai fazer aí também curiosidades, significado dos nomes, outras coisas a gente vai separar em outros vídeos. Esse aqui, o primeiro, a gente vai ficar aí mais pra gente relembrar, para quem já assistiu, matar a saudade. E para quem não conhece, aí conhecer um pouquinho do começo da história, o que acontece, um pouquinho de cada personagem ali, que começa no primeiro e segundo capítulo, mais ou menos, da história, que ele dá todo o baseamento da história principal ali. Os principais personagens já aparecem ali. Bora então conhecer um pouquinho? Bora lá! A história é baseada no ponto de vista da Mao Mao, afinal é um diário, né? Então ela vai lá com seus pensamentos e a gente vai entrando na história conforme o ponto de vista dela. Logicamente tem alguns pontos de vista de outros personagens conforme vai decorrendo a história, como Domestic Jin, Gao Chun e outros personagens que vai lá contando um ponto de vista deles também. Afinal, quando a autora escreveu, ela tinha episódios que era só daqueles personagens e o ponto de vista deles, né? Então é bem comum eles escreverem às vezes separadamente, assim. Mas a história, o enredo principal é o diário dela. Então ela é o ponto de vista dela sobre aquele ambiente. Onde se passa a história? A história de Diário de uma Apotecária se passa na antiga China, né? Lá na parte Tang, na dinastia Tang mais ou menos, né? Nessa época. E lá ela foi criada pelo pai adotivo, Luan Men, no Distrito do Prazer. Luan Men, o seu pai adotivo, ele era médico, né, e apotecário, além do Distrito do Prazer, ele trabalhava em outros lugares também, assim como o Palácio Imperial. Ele já foi trabalhador de lá, entendeu? E ela foi criada, além do Luan Men, que é seu pai adotivo, pela sua avó, a Madame, da Casa Verdete, e também pelas suas 3 irmãs, Pairen, Joca e Mei Mei. Então, logo no começo, ela já é sequestrada assim que ela sai para colher algumas ervas. Ela é enviada pro Palácio Interno. Ela é vendida, na verdade, pro Palácio Interno e começa a trabalhar lá. A diferença dela para qualquer outra menina que esteja lá é que ela não se importa com luxo, com poder, com atenção, ela não quer nada disso. Ela sabe que ela não pode sair de lá enquanto ela não cumprir o tempo que ela tem que cumprir lá. 2 anos, no caso. Então ela quer que esse tempo passe o mais rápido possível para ela poder voltar para a rotina dela. Eu daria tudo por um espetinho de rua agora. E meu pai? Será que ele tá comendo direito? Se dependesse de mim, eu preferia não me envolver com a parte interna. Vou fazer o que se agora eu tô presa aqui? Eu tava levando uma vidinha tão boa como apotecária. E quanto mais ela ficar mais escondidinha, mais apagadinha, na verdade ela queria ser só ali, ó. Só o trabalho dela da lavanderia, servir ali, entregar as roupinhas limpas e ir embora, e pensando que ela tava... Que saudade que ela tinha da parte dela de ser uma apotecária dela lá, na vidinha dela tranquila no Distrito do Prazer. Mas, por ela ser inteligente, ela acaba chamando a atenção porque ela é curiosa também, com a ajuda da sua amiga. A primeira personagem que já ganha destaque na história é a Xiaolan. A Xiaolan, a Mao Mao se aproxima dela mais para saber as fofocas, as coisas assim. E com isso, ela cria uma amizade. No começo era para saber a informação, mas depois ela cria uma amizade aí com a Xiaolan. E a Xiaolan, ela traz essas informações para Mao Mao e ela fica curiosa. Com essa curiosidade, ela não se segura e vai dar uma investigada, uma averiguada no que está acontecendo no palácio. É só um monte de especulação sem sentido. Mas mesmo assim... Acho que uma espiadinha não faz mal. E com essa parte de querer averiguar, ela se depara com uma confusão, né?
tinha duas concubinas brigando ali no pátio, um dos pátios centrais ali do palácio. Requintado até mesmo os pilares. Você é a culpada! Lady Kyokyo! Você tá amaldiçoando o meu filho! Só porque o seu bebê nasceu mulher! Você consegue ouvir o absurdo que está dizendo? Você sabe muito bem que a Linkzinha também está doente! Eu nunca vi a Lady Lihua tão furiosa. Brigando e falando, nossa, eu preciso do médico, o médico não me atende, minha filha também tá doente, e a outra, meu filho também. E naquela confusão, ela começa a reparar na discussão e começa a investigar e pegar as informações daquela conversa e verificar os sintomas. Ela escuta os sintomas. Dor de cabeça, barriga e enjoo. E acima de tudo, a cara de abatida da Lady Lihua. Como eu pensei, não tem maldição nenhuma aqui. Mas como eu falo isso pra eles? Ela fala assim, caso de enjoo, tal, febre, isso, pode ser isso. E com isso ela consegue descobrir aí o que possivelmente estava acontecendo, né? E realmente ela descobre que era envenenamento pelo pó de maquiagem que continha mercúrio, chumbo, né? Que era metal pesado e isso era absorvido pelo organismo e as pessoas começavam a ser envenenadas com isso. E aí ela precisa passar essa informação e ela arruma um jeitinho de passar. Inclusive, esse é um dos grandes problemas que ela tem, né? Por mais que ela queira ficar quietinha, que ela não quer se envolver com nada, até por medo, né? De cometer algum erro e ser incriminada por isso, ser morta por isso. Mas ela não consegue ficar quieta. Esse é um dos grandes problemas dela. Ela quer ficar quietinha, mas ela não consegue ficar quietinha. Não, ela quer ajudar, ela quer participar. E ela tem um senso de justiça. Até uma das falas lá do final dos episódios. Há muitas coisas que a Mao-Mao não aguenta. A sua curiosidade, sua sede por sabedoria e um pouquinho de senso de justiça. Por isso que ela acaba se enfiando nessa história toda. E aí ela arruma um jeitinho de avisá-las, as concubinas. Ela rasga uma parte da saia dela, que é um uniforme, gente. Todas as mulheres que serviam o palácio usam um uniforme que é facilmente identificável qual é a área que a pessoa trabalha. Então ela pegou, rasgou um pedacinho, escreveu, colocou numa rosa e colocou na parte ali indo para os palácios, tem a parte dos corredores onde fica aquelas muretinhas. E ela colocou ali. Uma das ajudantes ali como fala? Que ajuda as concubinas. Damas de companhias. Uma das damas de companhia pega a flor e leva pra dama de companhia e beleza, que seria a dama de companhia da Gyokyo. A outra dama de companhia da Lihua pega a flor e taca fora. Nem se presta pra abrir. Ela considera que é sujeira, né? Então ela, na intenção de manter tudo limpo ali, o palácio impecável, então ela só joga fora. Né? E ela é meio encrenqueira. Essa dama de companhia, que no caso é prima da Lihua, que a gente vai saber só lá mais pra frente, ela é meio barraqueira, né? Digamos aí de passagem. Mas enfim, com toda essa confusão, ela acaba atraindo os holofotes pra ela, porque a Gyokyo queria saber quem descobriu que o veneno era maquiagem. Porque ela parou de usar, ela seguiu recomendações que estavam naquele bilhete secreto, e a Ling Ling, que é a filha dela, né, a bebezinha, começa a sobreviver, né, começa a reagir melhor, a se curar, no ponto que ela parou de usar. E ela pede pro eunuco do palácio, o gerente, para poder investigar quem é. Quem teria mandado essa mensagem? Eu gostaria que você descobrisse isso. Acho que eu entendi. Será que eu posso pegar isso aqui emprestado por um momento? Esse eunuco é o Jinky. Ele descobre que é ela porque enquanto ela pensava em como as coisas estavam acontecendo, em todo o veneno, que aquilo era veneno, e no que ela tinha que fazer, ela passa por ele resmungando. Então ele ouve e sabe que tem alguma coisa ali. Ele não prestou atenção em quem que era, nada direito, mas ele sabia que tinha alguém pensando ali. E ele descobre porque a Mao-Mao, ela trabalhava na lavanderia.
E o pedaço de tecido que ela rasgou do vestido dela é facilmente identificável, tanto pela cor quanto pelo tecido. E assim que ele viu, ele já sabia de onde que era. Você sabia que esse tecido aqui só é usado nas roupas das serviçais? Olha, parece mesmo. Pois é, e justo daquelas que trabalham com vestimentas. Por exemplo, na lavanderia, que é bem o seu caso, não é? Até isso ele já descobriu. Aí ele conseguiu localizá-la, né? E sabia que ela, principalmente, sabia ler e escrever, porque você tem que saber os dois para conseguir fazer ambos, né? E aí ele faz um teste, chama lá todas as meninas responsáveis de uma área lá da lavanderia, chama todo mundo numa salinha para fazer o último teste. Ele tava desconfiado, como ele falou, ele viu ela muito de relance, não conseguiu identificar realmente quem era. Sabia que era alguém dali, mas não sabia, não tinha visto o rosto direito. Chamou, elas foram lá e uma coisa de destaque, né? Vamos falar assim, destaque dos personagens. Destacando aí o Ginchi, além dele ser o gerente do palácio, ele é um eunuco. Ele é considerado a pessoa mais bela possível do palácio. Todos os homens e mulheres ficam babando por ele, porque ele é muito bonito, muito charmoso, muito tal. É um negocinho ali que chama a atenção de todo mundo. Já as concubinas, que estavam no caso de envenenamento, é a Gyokyo, que é uma das favoritas do imperador. E a Lihua, que também era uma das favoritas ali, são 4 no total, né? Que é a Lihua, a Gyokyo, a Lixo, e no caso é o nome da Aduo. E a Aduo, que são as 4 concubinas principais, pra gente ficar aí na narração, que as outras concubinas são de menos importância, assim, de grau, né, tipo de status, né. Então, deixa aí bem frisado, o Ginchi, ele é o gerente do palácio, e além de ser gerente, ele é um eunuco, e além de ser eunuco, ele é muito, muito bonito, e ele costuma seduzir todo mundo com seu charme, pra ver se alguém vai trair o imperador, né, tipo, com seu charme, as meninas vão pra cima dele, pra ver se elas são realmente fiéis ao imperador. Ele fica ali também nesse serviço aí como gerente, uma das coisas que ele faz, né, como gerente. E tem uma explicação pro Ginchi atrair tanto as mulheres quanto os homens. O homem, quando ele se torna eunuco, ele deixa de produzir a testosterona, né, que é o hormônio masculino. E com a queda desse hormônio, o homem ele deixa de ter alguns traços mais masculinos. Uhum. Então ele realmente é bonito e com os traços menos masculinos, então ele acaba se tornando bonito também aos olhos de outros homens. Sim, que ele fica mais delicado, e enfim, a gente vai tirar uma dúvida aí sobre o Ginchi eunuco no vídeo só do Ginchi, praticamente, pra gente explicar mais ou menos a história, do que ele faz, porque ele é eunuco e tudo mais, na parte só do Ginchi, pra gente ficar só um videozinho dele. Assim como vai ter da Mao e outros personagens também. Bem, chegou lá o Ginchi, o Gao Shun, que é um dos personagens também principais aí, ele cuida do Mestre Ginchi desde que o Mestre Ginchi nasceu. Ele é um guarda-costas, ele é um eunuco também, e ele gerencia junto com o Mestre Ginchi o palácio interno. Então ele leva os serviços pro Ginchi, mas ele também ajuda o Ginchi aí a não ficar tão sobrecarregado. Então ele ajuda a dar uma coordenação ali. É um auxiliar, é guarda-costa, é meio pai, é meio babá. Braço direito, né? É tudo, né? É tudo pro que o Ginchi precisar, ele tá ajudando. Chegou ali e ele escreve num pedaço de papel, né? Na Mao e em várias servas. Escreve lá assim. Você com sardas fique. Essa não! Prontinho, nós acabamos por aqui. E ela lê aquilo e dá uma parada. Enquanto ninguém tá entendendo nada, as meninas já estão saindo, ela pega, falando, caramba, isso aí é um teste, só que foi tarde demais, porque ela teve a reação de ler, e aí na hora que ela vai tentar sair... Droga, é melhor eu... Ah, onde é que você vai? Eu pedi que ficasse, então fica quieta e pode me seguir. Aí ela não tem como fugir, porque afinal ela leu, e a reação dela denunciou ela ali, porque as demais estavam bolufas, não entendendo nada que tá acontecendo. Exatamente, o medo dela era de ser punida nessa hora, né? Por ter se intrometido em alguma coisa que não cabia a ela. Uhum. E nessa época toda punição é guilhotina, é morte. Ou serviços, ou ficar preso em algum lugar, ficar preso no porão.
Era escravos, praticamente. Eles tinham remuneração. Na época que tá passando o anime, eles tinham saído da escravidão, mas ainda tinha escravos, né? Eles estavam ainda libertando alguns escravos, algumas casas, alguns vilarejos que ainda fazia parte de usar os escravos ainda. E aí eles estavam começando a liberar. Mas, pelo sistema político da época, era punição severa. Você errou, você vai ser punido. Ou você vai levar no quartinho, ou você vai ficar preso, ou você vai ficar, enfim, várias outras coisas assim que ficava lá de castigo. Então, ela não queria realmente ser punida de qualquer maneira nenhuma, né? Ninguém também gostaria de ser punido. Principalmente naquela época era punição grave, entendeu? E então, descobre, leva a Mao Mao até a Gyokyo e, pela surpresa da Mao Mao, ela tenta meio que se desvencilhar, mas pela surpresa, a Gyokyo só queria agradecer ela. Afinal, ela ajudou a salvar a filha dela, Ling Li. Trouxe a garota. Pode entrar. Obrigada por sua ajuda. Que alívio. Eu não mereço tanta gentileza sua, senhora. E ela vai lá agradecer, e pra agradecer, ela faz que a Mao Mao se torne dama de companhia dela. Então, a Mao Mao, que não queria subir de cargo, ela sobe de cargo logo assim, de cara. No segundo episódio, ela já tá subindo de cargo pra dama de companhia da Gyokyo, no caso, por causa que ela ajudou ela a desvendar. E a Gyokyo é uma das personagens bem inteligentes, assim, uma das concubinas mais inteligentes, porque as concubinas ali, pelo menos as 4 principais, elas não são simplesmente mulheres do imperador, elas mexem com coisas políticas, elas têm uma articulação ali, principalmente a Gyokyo e a Lihua, que tem famílias nobres com grandes terras e elas são muito influentes politicamente. A Lixo, tadinha, ela é uma criança ainda, né, na história. E a Duo, ela conhece o imperador desde quando eles nasceram, então eles cresceram juntos. Então eles têm, além de ser concubina, uma grande amizade desde criança, né? Então é bem diferentezinho aí. Pra gente encerrar o vídeo, para não ficar muito comprido, vamos falar assim só dos personagens que aparecem no começo. Gao Shun é o que cuida do Jinshi. Jinshi é o gerente do palácio. 4 concubinas. As principais é a Gyokyo, a Lihua, a Lixo e a Lifo. Essas são, sendo as 4 principais, as que mais se destacam no começo são as duas. Afinal, são as duas que estão com filhos do imperador, né? E tem o médico também, que vai aparecer mais pra frente, que a Mao vai ter bastante contato, mas ele é meio charlatão, que ela descobre lá naquela confusãozinha que ele tava desesperado, que ele não sabia fazer muita coisa. E depois eles se tornam amigos também. E passa aí no começo, mas bem de leve, e vai apresentando nos episódios, são as irmãs da Mao Mao, que é a Pairin, que ela tem uma atividade grande, porque a Pairin, quando ela nasceu, acolheu ela como filha mesmo, e ela foi mãe de leite da Mao Mao, né? Aí teve a Joca também ajuda muito a Mao Mao com os ensinamentos de ser cortesã, e a outra é a Mei Mei. A Mei Mei também ajuda muito, além de ajudar muito a Mao Mao, a Mei Mei, principalmente a Mei Mei, ajuda muito a mãe da Mao Mao, que também vive lá no Distrito do Prazer, lá na Casa Verdete. E a Madame, né, que é a senhora lá, que ela coordena toda a parte da Casa Verdete, ela é a dona praticamente, ela gerencia tudo ali. Ela é a avó da Mao Mao, né? E ela vive ali, com esse enredo principal das suas irmãs, de consideração da Casa Verdete, do seu pai adotivo, Luamen,
da sua avó, a Madame, nunca foi falado o nome dela, chama ela de Madame só. E os principais do palácio, que são, por enquanto, no começo, Gao Shun, Mestre Jinshin e as concubinas. E o Imperador, que no começo ele não aparece muito, ele vai aparecer um pouquinho mais no finalzinho ali da primeira temporada. E é isso. Esse aqui é um resuminho do começo, do princípio da história. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou alguma coisa que eu pulei assim, no comecinho da história, deixa aqui também pra gente relembrar, pra gente matando a saudade, porque terceira temporada só o ano que vem, né? E é isso. Tá chegando já. Tá chegando, gente. Ano que vem, meu Deus, setembro já foi. Misericórdia. Uhum. Né? E é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Fui. Tchau.